Olá para você que nos acompanha pelas redes sociais do Grupo DI. Eu me chamo Brian Zereski e nesse Talking DI nós estamos com Pablo Zorzi, ele que é escritor chapecoense que tem feito sucesso com seus livros de ficção científica. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Pablo, bem-vindo. Eu que agradeço o espaço, Brian. Pois é, estamos aí no mercado literário tentando buscar nosso espaço. Eu acredito que um pouquinho desse espaço a gente já conseguiu, mas está longe de conseguir o que eu quero ainda. Mas estamos caminhando para frente, que é importante. Isso, exatamente, não dá para ir para trás, né? Complica. Então, vamos começar então do começo, né? Teu primeiro grande sucesso foi o WoW, Primeiro Contato, mas já teve outras participações de outros livros, né? Então, contar um pouco da tua carreira aí, como é que tá sendo. Eu comecei a escrever em 2014, isso já faz então 8 anos. E de lá para cá foram 7 livros. Publicados só 2 com esse, mas eu tenho aquela mania de querer de querer escrever e deixar na gaveta. Por quê? Porque eu não quero publicar de forma independente. Claro que tem quem queira, mas a minha meta sempre foi publicar por editora. E como por editora não é tão simples assim, a gente tem que fazer o quê? Esperar o tempo passar e a oportunidade aparecer. E enquanto isso eu deixava os meus trabalhos na gaveta. Então, como eu disse, eu comecei em 2014 escrevendo fantasias medievais. Tipo Harry Diferente, Potter, né? tipo Senhor dos Anéis mesmo. Mas o mercado brasileiro para fantasia medieval até hoje É bem complicado. é complicado. Está em baixa e não tem jeito de levantar. Com aquele meu primeiro livro, que foi uma fantasia medieval, eu consegui um contrato de agenciamento com uma agência de autores, agência literária. E as agentes, toda agência é uma empresa, assim como a editora e tudo gira em torno do dinheiro, eles disseram, Pablo, ou tu troca o teu gênero, ou as tuas chances de alavancar vão diminuir consideravelmente. Daí tudo bem, vamos trocar de gênero então, porque eu não pretendo ficar escrevendo a vida inteira para deixar tudo na gaveta. E aí foi que eu comecei a escrever então o WoW, o Primeiro Contato. Isso lá em 2016, ele só foi publicado em 2019. Mas antes dele, eu já tinha também feito participações em antologias ao lado de nomes de peso nacionalmente. Um Ótimo Dia para Morrer, né? Foi uma colaboração com vários autores, foi uma série de contos de terror, isso, né? Foi uma coletânea de contos de terror. Tem conto do Rafael Montes, que é bem conhecido. Tem conto da Ilana Casoy, inclusive os dois foram os autores de Bom Dia Verônica, a série da Netflix. Sim. Enfim, ali foi um dos meus primeiros passos. E aí com o WoW, Primeiro Contato, que foi o livro que eu comecei a escrever depois daquela sugestão de alteração de gênero, foi o que acabou me dando a publicação. Ficção científica ainda é um gênero difícil, mas aparentemente mais fácil do que a fantasia. Porque eu consegui entrar no Grupo Record, que é o maior conglomerado editorial da América Latina, e funcionou. Embora ele não seja bem uma ficção científica, ele foi taxado pela editora como ficção científica. Eles devem entender mais do que eu, né? Eles estão no mercado há mais tempo. O que importa é que funcionou, foi um sucesso de vendas, né, na Bienal. Na Bienal de 2019, que foi o ano do lançamento. O livro saiu em junho, se não me engano. A Bienal foi em setembro também, se não me engano. Ele acabou se tornando o mais vendido no stand da editora. E como a editora era uma das maiores presentes na Bienal, por consequência, ele também foi um dos mais vendidos de toda a Bienal lá do Rio de Janeiro em 2019. E como que foi pra você ter, assim, logo no seu primeiro, um sucesso de vendas, né? Normalmente não é assim que funciona, a gente vê até nos filmes, e que o escritor demora pra ter o seu primeiro grande sucesso, e logo no primeiro, o WoW fez WoW mesmo e deu certo. Eu acho que boa parte, nesse caso, demanda mais, eu não acredito muito em sorte, mas demanda mais momento do que talento. Porque, claro, o livro é bom, senão não ia ser publicado por editora grande, mas tem muito livro bom que não sai do chão, né? Então, não sei o que aconteceu naquele fim de semana da Bienal, o povo estava querendo ler uma história de alienígenas. E acabou que estava lá disponível, eles mostravam bem o livro estava bem exposto, e acabou vendendo, tipo água no deserto. E o que é bom porque logo depois estourou a pandemia, né? E provavelmente se fosse lançado um ano depois, seria complicado as vendas, né? Depois quando chegou a pandemia, eu acredito que o povo começou a ler mais, mas o problema do ler mais não era esse, o problema era financeiro mesmo, o pessoal ficou muito tempo sem trabalho, quem era
E as vendas diminuíram bastante durante a pandemia. Sim. Então, o senhor esperou, como o senhor falou, né? Esperar o momento. Então, esperar esses 2 anos novamente. Agora estamos numa... Ainda a pandemia não acabou, né? É sempre bom lembrar. Mas já estamos nos recuperando, né? Nossa rotina. Então, o senhor está lançando agora de novo esse sucessor do WoW, né? O Homem de Palha. Que é uma investigação, daí já não é tão ficção científica, tão do alienígena, é uma história de investigação lá do Alasca, né? Então, é um thriller policial nem sua essência. Saiu por outra editora, a publicação do WoW ali, a mais vendida na Bienal, acabou virando notícia, e quando vira notícia, as editoras estão de olho, né? Eles também não são bobos, eles vão atrás do que vende, eles sabem que vende. Uhum. E como o meu primeiro vendeu, eles acharam que o segundo iria vender também. Daí, faz uma semana que foi lançado. Eu ainda não tenho relatório de vendas, mas espero que esteja vendendo bem. Uhum. E o livro, como eu disse, é um thriller policial na sua essência. É o policial procurando o assassino. Né? Aquela velha história. E como ele se diferencia de tantos outros que a gente viu, né? Eu tava lendo a sinopse dele, ele inclusive me deixou muito curioso, que é um meu gênero favorito de leitura. Uhum. Tá lá no Alasca, né, a investigação, onde surgiu essa ideia e como ele se diferencia dos demais thrillers, assim, policiais? Eu comecei a escrever ele, eu não me lembro o ano direito, talvez tenha sido em 2018, e a gente tem aquela mentalidade de nunca escrever aqui no Brasil, porque santo de casa não faz milagre, né? E eu escrevi, então, ele no Alasca, que é um lugar que eu acho que o Alasca por si, o ambiente Alasca por si só já dá um tom misterioso. Já chama atenção, Já chama atenção. Uhum. A aura do local, que é praticamente 18 horas por dia escuro, já facilita para escrever um livro de suspense, que foi o que eu quis fazer. Então eu escrevi. Tem uma história curiosa, que todos os personagens eram norte-americanos e, enfim, a gente tem essa síndrome de achar que nada daqui funciona. Mas depois eu acabei mudando meu novo livro, depois eu falo, você passa aqui. Então eu escrevi, o pessoal da agência gostou bastante também. Só que daí, na hora de vender ele para uma editora, eles deram um pitaco, vamos colocar um brasileiro na história. E aí que é curioso, porque o personagem principal, que, investigador, que hoje é o Gustavo Prado, na época ele não era o Gustavo Prado, ele era um norte-americano. E aí eu fiz umas alterações no miolo da história para ele se tornar um investigador brasileiro que, imigrante, ele imigrou com a família quando criança, isso tudo conta ali durante o livro, como ele migrou para lá, como a família dele atravessou o deserto para chegar lá, por quê. E ele acabou se tornando um investigador que está à frente do caso O Homem de Palha. O Homem de Palha é o nome que intitularam o assassino, porque geralmente eles dão um nome para o assassino, né? Sim, Jack, o estripador, desses de serial killers, né? Então, ganha um nome. Não, e é um nome que chama bastante atenção, né? Eu fiquei curioso com o nome, com a capa, com a história. Eu tô bem curioso para ler o livro, não vou negar. Que bom. De fato, o Homem de Palha, a explicação é porque o assassino deixa homenzinhos de palha, artesanatos de palha dentro do corpo das vítimas. E daí os jornalistas nomearam ele o Homem de Palha e o nome pegou, e é por isso que o título do livro é esse. Bem interessante, eu tô bem ansioso para ler, eu vou procurar para ler depois. Mas, como o senhor falou, tem vários outros projetos aí, né? Já escreveu bastante, então sempre de olho. Esse está lançado, esperamos que seja um sucesso como foi o WoW, mas temos que ter de olho no próximo, né? Então, queria que você me contasse um pouco dos seus próximos projetos aí. A minha carreira literária, que não é bem uma carreira, porque eu só tenho 2 livros publicados, ela é muito estranha. Por exemplo, eu tenho livros muito mais antigos que estão ainda engavetados. Eu já escrevi 7, como eu disse, estou escrevendo o 8º e publiquei só 2, então tem 5,5 na gaveta, porque eu ainda não terminei. Então, antes desse, eu já escrevi a fantasia que eu falei. Eu comecei uma continuação daquela fantasia, que eu acabei parando na metade, por sugestão das gurias lá da agência. Depois, eu ainda escrevi um livro sobre a Inquisição Espanhola, e também um livro de assassino em série sobre a Inquisição Espanhola. É um judeu expulso da Espanha, que acabou virando a chave e caçando todo mundo que ele achava que tinha culpa pela expulsão dos judeus na Espanha. E aí eu escrevi o WoW, aí eu escrevi esse, e aí eu escrevi um que se passa, interessantemente, aqui em Chapecó. A história se passa aqui em Chapecó. Espero que esse não seja o Homem de Palha. Não, mas é sobre um crime. O livro chama Colheita de Ossos,
Olha o nome, que nome Também, legal. também tem uma simbologia, eles encontram um corpo numa plantação de soja, por isso, colheita de ossos. E a partir daí eles têm que investigar o crime. Na verdade, o livro não se passa em Chapecó, ele se passa nos arredores de Chapecó, em cidades, uma cidade fictícia, próxima a Chapecó, mas como tudo é Chapecó aqui na nossa região, Chapecó aparece bastante. Por exemplo, precisa do aeroporto, tem que ir para Chapecó. Tem que ir pra Chapecó, Precisa verdade. de um IML, precisa ir para Chapecó. Então Chapecó acaba aparecendo bastante. E o interessante também é que esse novo livro que se passa aqui em Chapecó, ele já tem contrato para publicação. O ano que vem ele vai sair Show de por bola. essa mesma editora. Então, esperamos aí ter o próximo talk É. do Colheita de Ossos aqui. Aqui em Chapecó. Com a história passando de Chapecó, mas É. esperamos não ter nenhum assassino do Colheita de Ossos na vida real, né? Não, Vou esse- deixar só na ficção. Deve ter, mas a gente não... Tem muito maluco por aí, né? Tem mesmo. Mas muito obrigado, então, por ter vindo divulgar o Homem de Palha. Com certeza me deixou muito curioso e muita gente de casa também. Obrigado, Pablo, por ter E vindo. eu que agradeço o espaço, Brian. A operadora das câmeras também. Meu muito obrigado. E o livro está disponível em qualquer loja virtual. Você acha ele na Amazon, você acha ele na Americanas, no Submarino, enfim. É só jogar no Google que tu acha. E em qualquer livraria também do Brasil ele está disponível. Quem não tem é só encomendar que eles conseguem, porque o livro é bem distribuído. Tem pelo seu nacionalmente. site também, né? Lá não consegue comprar, mas lá tem links para Pra abrir, Pra- eu tava dando uma olhadinha Isso. lá. É pablozorzi. .com.br. Lá, Bem simples, tá? Vai estar na descrição da gente e vai colocar também, tá? lá você encontra o link para compra. E se você gostar de sentir o cheiro do livro antes de comprar o livro, a textura, aí é só ir na livraria que você encontra. É. Obrigado, Pablo, novamente. Obrigado você também de casa que nos acompanhou. Não esquece de seguir nossas redes sociais e até a próxima.